apesar de benéfico em alguns casos, esse tipo tem algumas regras específicas. Ana Rebeca Passos ao vivo com a gente, porque ela traz as normas dessa modalidade de trabalho. Ana, bom dia para você. Por quanto tempo deve durar um contrato de trabalho temporário? Traz para a gente então esses detalhes. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para Laís, todo mundo que acompanha aí o Jornal da Cidade. Olha, depende muito do quanto tempo essa empresa vai oferecer para esse trabalhador, né? E a gente fala muito em contrato temporário, principalmente no finalzinho do ano aí, né? No fim de ano, muitas festas acontecendo e aí o comércio, né? Algumas empresas. Me dá só licença, Rodrigo, que o carro vai dar ré. Sobe aqui, Wesley, por favor, para a gente não ser atropelado ao vivo. E aí, se essa empresa oferecer 3 meses, 4 meses, né? Vai depender. Bom, a gente convidou para conversar com a gente e falar um pouco mais sobre algumas regras o Glauco Gonçalves, ele que é advogado na área trabalhista. Existe tempo específico para um contrato temporário, Glauco? Bom dia para você. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Olha, tem sim. Como diz, é temporário. Ele não pode exceder a 180 dias. É o prazo máximo. Porém, pode haver uma prorrogação só, de uma única vez de 90 dias. É um trabalho temporário, apenas para suprir a necessidade momentânea daquela empresa. Pode ser comércio, pode ser indústria, enfim, várias áreas pode contratar temporariamente. E aí a empresa oferece, aliás, tem esse limite de prazo, mas a empresa pode oferecer apenas um mês e meio? Então pode oferecer sim, apenas um mês, ou 15 dias, pode ser um tempo menor, não pode ultrapassar a esse prazo. Agora, uma coisa interessante, esse contrato temporário não pode substituir o trabalhador, não pode ocupar a vaga de quem já esteja trabalhando. Um exemplo prático, eu tenho aqui 10 vendedores na minha empresa e preciso contratar novos funcionários. Eu não posso tirar de quem está trabalhando para colocar esse trabalhador temporário, porque aí é uma injustiça, né? Essa oportunidade que a lei dá de inserir aquele trabalhador temporariamente para que a empresa possa experimentar o trabalho dele e de repente efetivá-lo, aí você pegar e pular, tirando quem já está trabalhando, não é justo, né? Agora me diga uma coisa, esse trabalhador já vai sabendo que é temporário o emprego dele, né? E aí, mas vem algumas perguntas. Será que eu vou receber rescisão quando eu terminar esse contrato? Né? A pessoa quer trabalhar e quer ter alguns direitos garantidos também. Como é que funciona? Ele foi contratado numa data X e sabe exatamente a data que vai terminar aquele contrato. Ele sabe quando vai terminar aquela data. Então, já está estabelecido a rescisão dele. Não vai ter direito, por exemplo, ao aviso prévio, porque ele já sabe a data que vai terminar o trabalho dele. Isso é um exemplo simples. É um contrato temporário. É uma oportunidade que o trabalhador tem de agarrar com unhas e dentes, digamos assim, e mostrar qualidade de serviço, para que o patrão veja, oxe, eu quero esse cara aqui é bom, vou ficar com ele, entendeu? É uma oportunidade de ter esse trabalhador. Agora, qual a diferença, Glauco, entre temporário e intermitente? Existem esses dois tipos de trabalho, né? Boa pergunta, mais uma vez. Veja bem, o intermitente, ele é um contrato, certo, por tempo indeterminado. Porém, eu só vou receber praticamente pelo aquilo que eu trabalhei, pelas horas trabalhadas, entendeu? Por exemplo, eu preciso de um trabalhador que trabalha apenas para mim finais de semana. Eu tenho um pequeno comércio, um restaurantezinho, e só tem um movimento na sexta, no sábado e domingo. Então, só contrata aquele trabalhador para esses dias. E ele recebe por esses dias. Agora, a carteira assinada, certo? Tanto no intermitente como no temporário, tem que ter carteira assinada. Mas o intermitente, por exemplo, ele vai ter direito à rescisão contratual. Porque é um contrato por tempo indeterminado no intermitente. Já o temporário é por tempo determinado. Então, o funcionário, esse trabalhador aí, tem que perguntar antes. Que tipo de contrato você está me oferecendo, é isso? Ou a empresa geralmente não acontece, o intermitente? Como falei, tem que ter a carteira de trabalho. Seja temporário, seja intermitente, seja qualquer trabalhador, qualquer tipo de trabalho, tem que ter a carteira de trabalho. E na carteira de trabalho tem a parte que diz qual o regime daquele contrato de trabalho. Ali vai estar bem claro qual o regime e as regras. A empresa também pode acrescentar outras regras. Um contrato à parte, complementar a carteira de trabalho. Agora, na carteira de trabalho, a informação principal, qual o regime de contrato de trabalho que ele está sendo regido. Qual é a orientação que vocês da área trabalhista passam para a empresa, não é? Em oferecer esse trabalho, é importante oferecer esse trabalho, não é? Manter tudo às claras com esse funcionário, esse trabalhador, para não dar problema, né? Olha, essa oportunidade de fim de ano, eu tenho mais de 25 anos de formado.
experiência na área. E digo, é fantástica essa oportunidade para as empresas, principalmente para as empresas, porque ela tem a tranquilidade de experimentar uma mão de obra por mais tempo. Veja, 180 dias eu posso experimentar aquela mão de obra. É mais do que experiência, entendeu? Então, para a empresa é vantagem, para o trabalhador é vantagem. Agora, sempre documentar tudo. Não adianta contratar, eu contratei de boca. Não, tem que contratar no papel. Aquele trabalhador, eu contratei ele, mas não assinei a carteira dele porque ele se negou. Não importa. O trabalhador não pode negar a carteira. O trabalhador não pode negar a carteira, nem a empresa pode se negar a assinar a carteira. Tem que estar documentado. Uma coisa simples, Rebeca. Você vai trabalhar hoje, tudo pode acontecer. Agora, por que acontecer no acidente de trânsito? Vai que é um trabalhador indo para o trabalho sem a carteira assinada. Sem a carteira assinada. Um acidente ali, a empresa vai ser responsabilizada pelo aquele acidente. Porque ele está a caminho do trabalho. A caminho do trabalho e ele está descoberto da carteira de trabalho. Veja só, tá vendo aí a situação? Em relação ao valor, essa empresa tem X para oferecer para aquele trabalhador ou existe um valor específico? Não existe valor específico, porém, tem que haver paridade de salário. Se eu contratei, por exemplo, um vendedor que ganha R$ 1.500, esse temporário também tem que ganhar R$ 1.500. Eu não posso colocar ele no salário menor porque ele é temporário. Tem que ter o mesmo salário, as mesmas condições do trabalhador daquela empresa normal. Se a empresa tiver ticket de refeição, o temporário também recebe ticket de refeição. Se o trabalhador tiver cesta básica, o temporário também recebe cesta básica. As mesmas condições. Saúde também? Também, tudo. Não pode haver diferença, distinção entre um e outro. A única diferença é o contrato de trabalho. Basicamente é a demissão, o desligamento daquele empregado. Então são regras já estabelecidas para desligar aquele empregado, não trazer um custo a mais para as empresas. Muito bem. Então, com essas suas informações, a gente também reforçou muito para a empresa aqui, porque tem muita empresa que entra no pau na justiça quando acaba um trabalho temporário, mas o trabalhador também tem que estar muito atento a tudo, não é? É temporário, mas ele é um trabalhador. É, o trabalhador igual, e a empresa tem responsabilidade com ele. Não é o fato de ser temporário que ele é um trabalhador de categoria inferior. Não, tem praticamente as mesmas condições, as mesmas leis, certo? De um para outro, mesmo benefício um para outro. A diferença, repito, é apenas no desligar daquele contrato de trabalho. Muito bem. Laís e Rodrigo, eu conversei com Glauco Gonçalves, ele que é advogado na área trabalhista, dando orientações muito importantes, tá? Para a empresa e também para o trabalhador, nesse período aí de fim de ano, né? Com muitas vagas temporárias abrindo, principalmente no comércio, em algumas lojas aqui da cidade. Então fiquem atentos a tudo e documentem tudo, para não dar problema no futuro. Laís e Rodrigo. É isso aí, tem que ficar atento. Obrigado, Ana. Obrigada, doutor Glauco Gonçalves.